noite, Pedrilson, Peixão. É uma honra ter vocês aqui no canal. Essa live pré-jogo, né, de Vasco e Grêmio, que teremos amanhã. É isso aí, Fernandinho. Amanhã temos Boa jogão. Noite. Espero que seja. Acho um pouco difícil, mas... Tô fechado nesse detalhe aí. Eu acho que a gente tem tendências a ver um jogo de empates bem complicado. Você sabe que eu e o Pedrilson somos um pouco a balança aqui. O Pedrilson é o mais realista e eu sou mais o coração. Então a gente vai medindo aqui e vai ficando equilibrado. Então deixa eu dar uma informação para vocês aqui rapidinho, tá? Vai fechar 1 ano e meio que o Grêmio não ganha dos 12 grandes fora de casa. A última vitória foi no Maracanã, no último jogo do Brasileirão de 2023. Inclusive estava lá. E continue assim. Eu espero que não. Foi com o Luizito Soares, né? Luizito Soares, 3 gols, hat-trick. É, isso aí. Aquela fase dele era bom demais. Gigantesca. Então, vou fazer uma pergunta aí para vocês dois. Começar pelo dono da casa. Como é que tá esse momento turbulento? O que vocês estão achando desse momento do Vasco turbulento? Cara, o Vasco é um caldeirão, né, cara? O Vasco, ele tinha tudo para começar essas férias aí. Agora terminou as férias, começar esse campeonato de uma maneira boa. E, para variar, começou da pior maneira, né? Pegou 2 jogos difíceis, pegou o Botafogo agora, que jogou muito mal. E aí teve uma dificuldade, perdeu do Botafogo. E aí depois pegou outro jogo difícil, né? Que aí teve várias variáveis lá e tomou uma porrada lá em Quito, né? Esse jogo de Quito foi complicado. Cara, eu não vi os jogos, tá? Porque, na verdade, vou falar a verdade, eu vi 30 minutos do primeiro tempo contra o Botafogo, que foi um jogo horroroso. E aí depois eu tava na rua e o jogo contra o Del Valle, eu vi o primeiro tempo. Aí, cara, tava irritado. Falei, vou ligar aqui o videogame. Quando eu já vi o segundo tempo, já saiu o gol do Del Valle, saiu outro. Eu falei, não vou ver mais nada, que se dane. Já fiquei irritado. Mas você falou aí, cara, o momento conturbado do Vasco é desde 2000, cara. 2001, na verdade. Mas, assim, só para constar um fato para vocês, tá? Perder pro Del Valle virou mania do futebol brasileiro, tá? Porque nos últimos 5, 6 anos, todos que enfrentaram, valendo alguma coisa, caíram pro Del Valle, tá? Mas eu acho que o jogo de lá foi um conjunto de coisas que deram errado. Que o Vasco até começou bem, jogou bem lá, mas aí, você joga na altitude. O cara é expulso com 10 minutos de jogo, aí eu acho que o Diniz mexeu mal no time e aí era receita para dar errado, sabe? E foi o que aconteceu. Até que segurou um pouquinho, mas depois que cansou, não aguentou mais. Sabe que... É isso mesmo, exatamente, concordo plenamente. Vocês sabem que o futebol tem... Como é que é aquela famosa frase? O futebol tem suas peculiaridades que chega a ser cruel, né? E por que eu tô falando isso? O momento do Grêmio e do Vasco, não sei que para cá, para cima, no Rio e São Paulo não aparece tanto, mas o momento do Grêmio e do Vasco são muito parecidos, tanto dentro quanto fora de campo. As mesmas deficiências de jogadores que faltam, na minha opinião, do Grêmio também faltam para o Vasco. O Grêmio hoje, se o meu 9 que estava machucado, que volta contra o Vasco, se não tem ele, não tem outro. Eu não tenho 10, vocês até têm, mas eu avalio que eu achava que o Felipe Coutinho ia render muito mais do que ele está rendendo. Talvez tenha passado aquele momento no futebol brasileiro que o jogador vinha de qualquer maneira da Europa e ele jogava com uma perna nas costas. Talvez tenha passado esse momento. Eu acho que tanto o Grêmio quanto o Vasco precisam de um zagueiro, precisam de um lateral direito mais forte para disputar a posição. E acho que tanto o Grêmio quanto o Vasco tem bons volantes que estão vivendo uma fase terrível, tecnicamente. Então, eu acho que no momento são bem parecidos. Por exemplo, vou dar uma informação para vocês, não sei se vocês sabem disso, mas quando o treinador anterior, o Quinteiros, caiu, parte do grupo queria o Diniz. E a diretoria preferiu trazer o Mano de Menezes para fechar a casinha.
Cara, nos jogadores, eles amam o Diniz, né? Mas o que eu acho é que para você ter o Diniz, você tem que ter um elenco nível Brasil muito forte. Para você garantir que você não vai sofrer com a ideologia do Diniz. Porque me parece que o Diniz, ele prefere, ele impõe o jeito dele de jogar sob qualquer circunstância. Até nesse caso aí, o Feijão falou do jogo tanto do Botafogo quanto do Del Valle. Você pega o Botafogo, é um time totalmente feito para contra-atacar. Aí o que o Diniz faz? Ele cede o contra-ataque ao Botafogo. Ele tem que jogar com a bola no pé, não tem nenhuma outra maneira de jogar. E aí ele vai contra o Del Valle e começa o jogo, começa bem, Piton é expulso de maneira patética, e aí ele também não tira o Veguete, deixa o Veguete em campo, então você fica com 2 a menos, porque o Veguete não vai marcar ninguém, vai olhar o jogo, e tira o GB, que é um garoto de 19 anos, veio do futsal, tem uma certa habilidade, e assim, o jeito dele jogar vai sempre preponderar, e vai ser assim amanhã também, não tem dúvida. E o Mano é malandro, o Mano é pragmático, que é totalmente diferente. Eu acho que o Mano ele não tem muita variação tática, assim, ele joga o jogo dele lá e é aquele jogo que todo mundo conhece e muitas vezes dá resultado. Você vê que ele salvou o Fluminense ano passado, né? Eu acho assim que exatamente isso, tanto o Diniz quanto o Mano, eu acho até que o Diniz é 100% isso, inclusive. O Diniz ele só joga daquele jeito, isso eu acho muito, ele não é um treinador de xadrez, de joga lá xadrez, que é o que se adapta ao time que ele está enfrentando. Não, ele tem que ser 100% o jogo dele. Então, o Mano também caminha para isso, raramente faz algumas alterações. O Mano ele se preocupa primeiro em fechar para tentar não perder. Só que assim, eu acho que um problema que eu, como torcedor do Grêmio, enfrento, e é cultural lá no Sul, eu queria que fosse ao contrário, fosse que nem no Santos, que é o que? Tu tem jogador da base bom e para tu lançar ele, o teu titular e teu reserva tem que se machucar, ficar 30 de sem poder jogar para tu aí botar o guri. Eu vou dar um exemplo, o Grêmio tem um jogador, o Gabriel Mack, que o Chelsea ofereceu 20 milhões de euros. Cara, ele tá jogando o Brasileirão Sub-20. Tipo, o Jardiel, que foi artilheiro da última copinha, da penúltima copinha, foi artilheiro na última copinha só do time, da outra ele foi artilheiro da copinha, tá fazendo gol, o Grêmio tá sem centroavante, e ele tá no Sub-20. Então, isso eu acho que falta muito principalmente pro Grêmio, o Vasco eu acho que o Diniz lança um pouco mais, mas essa cultura de tu só lançar o guri da base que tem futuro na última da última, eu acho que afeta muito os times que estão sem tanto poderio financeiro. Eu acho que tem um preciosismo, cara, nisso, porque você fica, o jogador vai queimar, não pode queimar, o jogador não joga nunca. Esse Gabriel Mack aí eu conheço, porque ele é o camisa 10 da seleção sub-17, inclusive, e existia uma briga porque ele não vinha sendo convocado. Aquele Patetucci é o treinador da sub-17. Dizem que ele é o melhor jogador sub-17 do Brasil. Então, eu conheço ele, eu sei que ele é bom, já está com o advogado do Neymar, o Marcos Mota, ele é um cara visado. Eu também acho isso, tem que fazer. Se você não tem jogador, cara, tem que testar, não tem jeito. Vai queimar, cara, se queimar, queimou, não tem jeito. Alguns vão jogar, outros não vão. A vida é assim, futebol é assim. E às vezes o cara não dá certo num Grêmio, por exemplo, ele vai jogar em outro time, pô. Às vezes não vai jogar na primeira prateleira, às vezes vai, sei lá, para um canto alternativo, vai pro Arábia lá, joga na Arábia e o cara se dá bem na vida, pô. Mas tem que botar a gente tanto, eu considero isso, tanto Grêmio e Vasco, eles hoje, na minha opinião, eles passam por um momento que é uma coisa que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer numa administração. Além de uma diretoria fraca, tá? Que a minha diretoria, eu digo todas as letras, ela sobrevive do caso Soares de 2023, que ela contratou mais de 30 jogadores em 3 anos de gestão. Não fechou 3 anos e contratou mais de 30 jogadores. Que é o caso de tu não contratar quantidade e não qualidade. Eles preferem pagar 800 mil num Davidson do que pagar 1 milhão e 200 num cara que tem maior probabilidade de resolver teu problema. Aí tu contrata 5 Davidson, pagando 700, 800, 650, e quando tu vê, tu tem 6 jogadores na mesma posição e nenhum serve para ser titular do teu time, nenhum resolve. O Pedrinho até briga que o Vasco ele procura acertar ali certinho na mosca, né?
Então ele contrata o cara que é o pontinha de 18 anos lá do Equador, lá do não sei da onde, pô, ele não olha aqui pro campeonato. Às vezes o cara tem um cara que o cara pode investir o tanto que ele investiu, tá dando certo já, o cara prefere escolher uma aposta X lá. A gente até brinca com o Pedrilson com isso, mas ele tem razão mesmo. O cara não quer apostar numa aposta mesmo, não numa verdade. Não, aí vão no Minda, o ponta que saiu da Colômbia, tá na França. Aí você vai ver, número de gols. 1 em 20 partidas, 15 para 30 partidas. Aí começa, cara. Aí você não contrata o cara, meu amigo, quantos? Esse aqui é ponta. Eu quero 10 gols na temporada. Ele já fez isso na vida? Não. Mano, aí ele vai fazer agora. Ele vai fazer, eu vou acertar. Eu que vou conseguir fazer isso. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas a gente tem que saber que também que o clube, para ele sobreviver, infelizmente, ele depende muito dos empresários, né? Então, o empresário, ele vai ficar chovendo jogador lá para aparecer num time grande. Então, uma hora ou outra, o time tem que ceder para botar senão o empresário começa a barrar todos os outros jogadores dele e o time não tem chance. Mas aí que tá, eu vou citar um exemplo aqui que muita gente esquece, mas quando o Palmeiras, quando entrou o cara do Itaú, que agora me faltou o nome dele, o Pedro Paulo Nobre, ele fez o quê? Falando da parte do time, ele contratou o mais perto de 11 jogadores para o time titulares, tipo, o mais top possível que ele poderia naquele momento. O time, os primeiros suplentes, os primeiros reservas, ele pegou e olhou para dentro do Brasil, para os times do Paulistão, da Série B, Série C, e olhou, fez meio que uma pesquisa nos destaques, e ele trouxe jogadores ali para o próprio, vou dar um exemplo, o Zé Rafael, quando vem, era de um time do Bahia que estava em baixa. Ele traz jogadores de times que estão em baixa, que muitos times grandes não contratariam. O que ele fez? Ele fez um time titular muito bom, investiu em jogadores medianos de meia idade que estavam em certos momentos com destaque e subiu o terceiro time da base. Ele fez basicamente isso. Só que hoje em dia a gente tem 3, 4 times de VT de cara de 20 anos, 25, 30 anos que a gente contrata, cria um balaio, os da base estão por último e acaba que o time titular é nota 6, 6,5, 7 e teu reserva é 5,5, 6. Não resolve. No campeonato que a gente está hoje, não adianta. Eu estava olhando a tabela do Brasileirão, cara, do 10º para baixo, tá todo mundo embolado. Tem São Paulo, Corinthians, Galo, Grêmio, Inter, Vasco. Daí tu olha, tem Fortaleza, daí o que me apavora? O Mirassol já tá quase fora dessa disputa, o Ceará também tá quase fora, e eu vejo o quê? Juventude e Vitória fazendo contratações do nível deles, e tu sabe que eu tenho a teoria que é o seguinte, quando um time tá toda hora caindo, subindo, ele tá acostumado a estar naquela zona de rebaixamento. Esse ano, para mim, a não ser que o Sport faça uma campanha milagrosa no restante do primeiro e segundo turno, já tá rebaixado. Para mim, tem 3 vagas abertas. 3 vagas, tem muito time grande próximo da zona. Também acho, concordo. Então, assim, eu tô preocupado, porque, assim, pré-Libertadores para Grêmio, Vasco, hoje, no exemplo, já que a gente está falando aqui, eu acho que é um sonho. Tem que torcer para ter um campeão brasileiro na Copa do Brasil, na Sul-Americana e na Libertadores, e conseguir dar um gásinho para pegar a pré-Libertadores como 9º, 8º, olha lá, se puder. Infelizmente, hoje o Vasco foi que o Vasco tentou ano passado, terminou em 10º. O negócio tem muito time grande na mesma situação que a gente, né? Você vê, o São Paulo tá enfiado em dívida, mas é time grande também, tá lá. Se ficar enrolando, daqui a pouco a água bate. Tem Grêmio, Vasco, quem mais tá lá? Acho que o Corinthians também tá lá, Internacional. Isso mesmo, isso tudo mesmo. Fechando, Pedro, sabe? Tem que me dar um alerta, que é o seguinte, vamos lá, Corinthians, tu tem Depay e o Alberto que a qualquer momento pode resolver. Santos, tu não sabe o que o Neymar como é que vai estar o Neymar, se ele vai estar para a Lua ou não, e vai resolver jogar. O Inter, querendo ou não, tem o Alan Patrick e o Borré, que também não sabe se vão resolver uma partida ou não. O São Paulo tem São Paulo tem Lucas Leiva e o Oscar, que também não sabe, que podem do nada resolver um jogo. Daí eu olho, fazendo a comparação com o Grêmio e Vasco, que estão ali no bolo com eles, o Galo tem Hulk, Scarpa, eu digo assim, mas calma aí, a gente tá atrás no quesito elenco hoje desses caras.
e eles estão disputando a mesma coisa que a gente hoje no Brasileirão. Mas eu não acho o time, por exemplo, o time do... Vou pegar aqui, o time do São Paulo é tão diferente desses outros? Não acho, não. Eu acho que o São Paulo tá mal financeiramente, não tá jogando nada, tanto trocou o treinador, mas se tu for olhar no papel, nome a nome, olha, a gente tá bem distante. Bem distante, assim. Eu acompanho muito o Vasco, né? E aí acompanho o futebol europeu e seleções pra cacete, na Liga Tech Base, né? Mas eu olhando aqui, desses aqui que eu tô olhando, ó, você vem aqui, Atlético Mineiro está com 20 pontos, aí vem Corinthians com 19, Ceará 18, Mirassol 18, Grêmio 16, Santos 14, Inter 14, Vasco 13, São Paulo 13, e aí abre a zona de rebaixamento. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Eu acho os elencos mais fracos, Vasco, Santos, Grêmio, Ceará, e aí em tese seria o Mirassol. Eu não acho que o Mirassol se aguenta nessa boa toada. Se aguentar esse campeonato, não vai aguentar o do ano que vem, que é o comum também. Às vezes tem um time que sai, consegue segurar 1, 2 anos e cai. E aí é isso, eu concordo com você. O São Paulo, para mim, tá aquém do que ele deveria estar. E o Inter também. O Inter tem um time bom. O Inter deu alguma degringolada aí, acho que principalmente por causa da questão financeira. O Inter está jogando muito alavancado. O Inter não tem dinheiro para ter o elenco que ele tem. Exato, não. O Inter está com 1 bilhão de dívida, gente. 1 bilhão, vai chegar agora no final do ano, vai ter 1 bilhão. 1 bilhão. Eu não sei, por exemplo, como é que o Corinthians sobrevive. O Corinthians está toda hora nas páginas de polícia aí, tá com dívida pra cacete. É um caso de... Dando 5 milhões pro jogador, 3 milhões pro outro. Cara, eu não faço ideia de como é que ele sobrevive ainda. A questão só do Corinthians, cara, é que a dívida dele realmente é muito grande. Só que o Corinthians fatura mais de 1 bilhão nesta bagunça. Exato. Tem, essa é e por ser Corinthians ganha muitos privilégios, né? Também tem essa questão. E só uma coisa, tá, que vale para Grêmio, Inter, esses times que estão abaixo, e a gente já começou, no Sul já começou a sentir isso, principalmente agora que o Grêmio veio de derrota, olhada para o Cruzeiro, perdeu de 2-0 pro Aliança Lima, não se classificou, eu acho uma vergonha o Grêmio e Vasco não ter passado em primeiro na Sul-Americana, tá tendo que jogar repescagem, tá? Acho uma vergonha o Grêmio, Galo, tá tendo que jogar uma repescagem, mas tudo bem, vamos lá. O Vojvoda demitido cria muita pressão nos treinadores que estão nessa zona de risco. Porque todo mundo queria o Vojvoda. E agora o Fortaleza demitiu. Então, o Vojvoda, é um case de sucesso. 5 anos num time como Fortaleza, chegando a 2 finais de Sul-Americana, levando para a Libertadores, estando bem posicionado no Brasileirão, chegou a disputar o título brasileirão nos últimos anos. Então, assim, ele no mercado, ele bota pressão no Diniz, que a torcida, tem o Vojvoda no mercado, meu treinador não tá bem, por que eu não posso ter o Vojvoda? No Grêmio tem mais torcedores já pedindo. Então cria uma pressão, cria um clima de eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho, para mim, posso estar errado, que o treinador que, tanto de Grêmio e Vasco, se por acaso der derrota para qualquer um dos lados ali de Grêmio e Vasco no final de semana e seja eliminado no meio da semana, com o Vojvoda solto no mercado, eu acho que a pressão para demissão fica gigantesca. Concordo plenamente, só não sei se os clubes têm condições, inclusive, de trazer o Vojvoda. E nem se ele quer. Eu sou o Vojvoda, não pego, nenhum dos times está lá embaixo. Não pego. Eu acho que ele não pega nenhum time que está aqui, não. Ele vai querer ter um time que está brigando mais coisa. Mas a sombra dele pesa. A sombra pesa. Cara, eu acho que, inclusive, amanhã você vai ter uma pressão enorme no Vasco. Ontem foram no CT, quase ameaçaram lá jogador. Eu vi, ameaçaram o João Pedro, né? O João Pedro não, o João Vitor. João Vitor. Porque ele é muito displicente, cara. Ele é um cara de boa técnica, velocidade, mas ele acha que ele é o Deus. É sério que ele ganha 1.200.000? Ele veio do Benfica, né? Ele foi uma das contratações mais caras. Vou dar um exemplo. Ele foi pro Benfica saindo do Atlético Goianiense, né? E não foi do Corinthians? Não sei. Eu vi que era Atlético Goianiense. Mas esse tipo de exemplo que eu, por exemplo, que eu digo que a Grêmio, o Vasco, eu vejo que não olham para dentro do futebol brasileiro. Não era para o Botafogo ter descoberto o Marlon Freitas. Era para a Grêmio
o Vasco ter descoberto o Marlon Freitas e ter contratado. Não o Botafogo. Um exemplo aqui. O scout do Botafogo, o que o Botafogo tem de controvérsia em várias coisas do Textor, o scout realmente é muito bom. Não, o scout é muito bom. Eu acho que a gente parou no tempo na questão de investir em olheiros para a base, para jogadores já de nível profissional, de scout, de análise. Eu acho que a gente está atrás nesses sentidos também. Cara, por exemplo, você pega o time do Vasco, cara, tem 10 volantes. Só que desses 10, se pegar 3 que jogam direito, e, cara, o Vasco gastou uma grana nesses 10 volantes aí. Não sei dizer os números agora, mas gastou uma grana e 3 jogam só. Para ficar a informação aí para quem está assistindo, João Vitor, ele é da base do Corinthians. Ele chegou no Corinthians do Atlético Mineiro para o Corinthians do Sub-20, na verdade. Aí ele foi para Inter de Limeira, Atlético Goianiense, aí ele volta para o Corinthians 2021, joga 2 campeonatos, um campeonato brasileiro bom, e aí sai no meio de 2022 para o Benfica. Aí vai para o Nantes, Benfica, volta e vem para o Vasco. Tem uma relação 777, que era que eu brincava com o Peixão falou, vou acertar o cu da mosca. Eu vou pegar o cara que é rápido, é aquele números do jogo, Moneyball. O que é o João Vitor? Rápido, alto. Então eu vou ter um time que propõe, vai marcar alto, se tomar a bola nas costas, o João Vitor vai se recuperar. Como faz o Paulo Henrique do Vasco, lateral direito? Esse sim foi uma ótima contratação. Mas aí ele é muito displicente, ele é extremamente displicente. Quando ele tá ligado, ele quer jogar, ele joga bem. O problema é que ele é muito displicente. Debochado. Sabe o que eu acho que é o problema da gente, e é o problema de muito jogador brasileiro, principalmente quando é novo, tem uma certa idade nova, é que quando ele é muito bom jogando de zagueiro e tem boa saída de bola, ele meio que parece que sobe no salto, né, sobe o salto alto, e eu vou jogar do meu jeito, de qualquer maneira, eu sempre vou dar certo, sempre vou fazer o bem feito, mesmo se eu estiver fazendo desleixado. Não, tu tem que jogar sempre sério. Eu não sei quanto, tipo assim, o que eu acho é até que os caras, ele não se permite zagueirar. Ele acha que ele é entendeu? Lá Peixão, né, Peixão? Não... Mas eu fazia meus golzinhos, né? Mas o Peixão, quando tinha que zagueirava, né? Exatamente. Ele não se permite rebater. Ele sai jogando, aí ele sai desvarado lá pela direita, porque ele é rápido, tem perna longa, não sei o quê. E aí começa o Vasco ser pressionado, cruza na bola, quem é o primeiro a falhar? Ele. Eu acho que ele tem um tempo de bola muito ruim, sabe? Ele é bom, né? Como o Frederico falou, ele é bom, ele corre, ele é rápido, ele é alto. Cara, mas se começar uma pressão em cima ali da zaga, ele vai peidar, sabe? Ele não vai aguentar. E o pessoal joga em cima dele, porque sabe que ele vai falhar. Ele com esse Bright White aí, cara, me assusta muito. Não. E ele tá muito desgastado com a torcida. Eu acho que se eu fosse Diniz, cara, por mais que a gente não tenha tanta opção no banco, cara, tem que mexer. Ele não dá para começar, cara. Senão, na hora que ele pegar na bola, o pessoal já vai em cima dele. O jogo é em casa. Eu vou ter meu ataque titular de volta, tá? Contra o Vasco, tá? Bright White, aqui que o Oliveira da seleção uruguaia volta de lesão, e o menino Alisson da base que tá voando também vão estar presentes. Eu tô lendo aqui. O negócio do Vasco é que o Vasco só se dá bem em São Januário. Sai de São Januário e só toma porrada. Então, eu acho que o Vasco até tem boas chances de ganhar, porque o Vasco, não sei o que tem ali em São Januário, mas tem uma magia lá que o Vasco joga lá, ou ele empata ou ele ganha. É muito difícil o Vasco perder lá. Então, é o que pega o Vasco, sabe? Tanto que o Vasco, ele jogou nesse campeonato, ele jogou todas as partidas fora, ele ganhou uma. E no São Januário, ele estava praticamente invicto, perdeu um jogo só. Eu tô imaginando, tá? O Mano vai fazer o quê? Eu tô imaginando. É uma linha de 4 com 2 volantes e mais uma linha de 4 fechado, especulando o contra-ataque. Que o Mano, a cabeça do Mano vai ser o quê? Se eu fizer um gol, o estádio vai estar um caldeirão, uma pressão, porque teve a torcida lá. Se eu fizer um gol sair na frente, o estádio que está a favor do Vasco vira contra. Vai ser mais ou menos essa estratégia que eu imagino que o Mano vai fazer. Total. E casa com o jogo do Diniz, que é sair jogando desde trás, que não sei o que. A gente não sabe nem se o Coutinho vai jogar, porque o Coutinho sentiu a panturrilha contra o Botafogo. Já tinha sentido no pré-Botafogo. E aí ele é dúvida. E não tem nem reserva. E esse jogo agora, ele é o pior confronto possível para os dois,
porque nenhum dos dois pode perder. A verdade é essa. A derrota, o Grêmio volta pro... Porque assim, só para explicar, tá? Não sei se vocês viram, mas esse ano é ano de eleição do Grêmio e o Marcelo Marques, dono da Marques Pan, uma empresa que fabrica mais de 6 milhões. Sei quem é. Ele comprou a Arena por 130 milhões de reais e doou para o Grêmio. Eu vi. Ele é candidato à presidência, já teve o principal adversário dele, que é o Calef, retirou para a candidatura e ele tá eleito, tá, gente? Mesmo que tenha eleição, quem for pro pátio com ele vai ser 99-0 para ele, 99% para ele e 1% para o outro. Só todo mundo não retirou as chapas para presidência, porque tem a eleição para o conselho, que renova agora em setembro, que renova 200 conselheiros, 150, 200 conselheiros. Então, por isso que ainda tem chapa de candidatura, mas todo mundo sabe, já chamam ele de presidente. Ele doou e ele prometeu fazer um aporte para contratações de 500 milhões de reais no ano que vem. Ele quer 6 reforços para o nível titular. Então, ele não quer deixar ele engraçado. Eu não sabia que ele era Marques Pan, mas eu vi isso. E junto com ele, talvez tá o vice-presidente dele, um dos vice-presidentes dele, é o dono do Arroz Prato Fino, Celso Rigo, família Rigo. Que é outro bilionário. Dono do quê? Oi, cortou, não, Vi? É dono do quê? Do Arroz Prato Fino. Ah, tá. Dos produtos do Prato Fino. Então, assim, se juntou 2 bilionários gremistas, já estão aclamados praticamente pela torcida, e ele quer pegar o time minimamente numa pré-Libertadores. Inclusive, pode estar se conversando que ele pode já investir alguma coisa nessa janela agora. E por que eu estou falando isso? Porque a torcida está vivendo o céu, porque um ato de um torcedor dá ao estádio, que ele comprou a dívida do Grêmio com a Arena, e a gestão que estava sendo da gestão da Arena do estádio, que estava sendo comandado pela Meta, a antiga OS. E comprou e doou para o Grêmio. Pô, a torcida está em êxtase. Daí foi aclamado, sim, pela torcida. Todo mundo tá chamando de presidente, já considera ele presidente, só que vem aquele problema. A gestão atual é uma porcaria. Tá? A gente está contando nos dias para terminar. E para ter uma noção, o ingresso contra a Aliança Lima agora no jogo, a cadeira Gold, que é uma das mais caras do estádio, quando estava pela administração da Arena, estava em torno de 300, 400 reais. Saiu a 150 agora. O ingresso mais barato é 40 reais. A cadeira Gold, que é mais cara, a cadeira Gold está 100 reais e o camarote 150. Mas, calma, eu vou te falar uma coisa só. Assim, o Peixão sabe disso. Eu acabei me debruçando muito sobre essa questão de administração de clube, eu leio notícias lá de fora, e assim, o que você está me contando desse cara da Marques Pan e tal, me parece muito semelhante ao que foi feito no Galo e no Cruzeiro. E aí o problema é, eles entram, não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas eles entram, eles botam o dinheiro dele, o clube melhora porque ele aumenta a capacidade do clube, só que o clube não acompanha em termos de arrecadação, e aí isso vai se tornando uma bola de neve, porque aí você começa, os primeiros anos são maravilhosos, é o que o Cruzeiro está vivendo agora. O primeiro ano, ele tem um investimento, só que o cara não consegue bancar isso ao longo do tempo, futebol é muito caro. O Galo é isso, o Galo 2021 começou fazendo isso, hoje em dia o que é o Galo hoje? Devendo salário, que os caras botaram lá 400, 500 milhões. Esse que é o problema. E hoje o nosso benchmark é o Flamengo, que fatura organicamente, sem precisar que ninguém bote dinheiro, 1,4 bilhão. Entendeu? Esse que é o problema. Então, ele falou isso, que fizeram uma pergunta numa dessas sabatinas, e ele explicou que a Arena presente como torcedor, porque tem uma história muito legal, que a criação da empresa dele, Marques Pan, ele começou fazendo pão com o irmão dele dentro de uma Kombi. E ele começou essa história de padeiro dele para poder se associar aí nos jogos do Grêmio. Foi por isso que ele começou a empresa. Então, fez essa doação, e ele falou, o meu aporte vai ser no primeiro ano, depois o Grêmio tem que se manter sozinho. Só que ele fez um dos projetos dele, que é o que ele botou, no momento que ele foi anunciado em entrevista junto com o presidente, ele pegou e botou uma meta de 300 mil sócios. O Grêmio tem 100 mil sócios, já subiu 10 mil,
Em torno de 10 mil sócios se associaram, o site chegou a cair, porque teve mais de 60 mil acessos, que foi caindo. Então, assim, o objetivo dele é chegar a 300 mil para se tornar autossustentável, que hoje o clube do mundo que tem mais associados é o Benfica, tem 400 mil sócios. É metade de Portugal, praticamente. 400 mil sócios. Então, a meta dele é ter 300 mil sócios, e a Arena, hoje, tendo o Grêmio tendo a administração, ela tem um custo de em torno de 50 milhões no ano, 50 milhões ao ano. Já os cálculos que foi feito, vendendo as cadeiras, aumentando e jogos, ela rende minimamente sobrando nos 50 milhões, pagando 50 e sobrando 50, minimamente. Então, é mais ou menos isso daí o que ele planeja. E vendendo o nome de setores e tudo mais. Então, e investir na base para o clube sustentar com a base. Ser a torcida, a gestão do estádio e a base ser as 3 SAPs do Grêmio. Essa é a ideia dele. Entendi. Tá bem melhor que o Vasco. O Vasco nem estádio tem. O Vasco está tentando viabilizar um estádio no nível da Arena. Eu toquei nisso para dizer que é o seguinte, o resultado do jogo Vasco e Grêmio, a derrota é horrível para os dois. Sim. Por isso que eu acho que a gente vai ver um jogo muito truncado. Eu acho que se tiver ali pelos 20 do segundo tempo, 25 do segundo tempo, um jogo 1-1, 0-0, vai se caminhar para o empate. Eu acho que os dois times não vão querer sair com a derrota. Cara, mas eu acho que também pode ser a virada de chave também. Se um time joga bem e ganha, porra, pega uma confiança, faz um outro bom resultado, cara. Mas eu concordo contigo, Peixão. Só que tu vai ver isso no primeiro tempo, nos primeiros 15 do segundo. Se bater metade do segundo e não tiver nenhum time disparadamente melhor um que o outro, daí vai se buscar, vão se fechar por um empate. Cara, eu acho que empate é até difícil. O Vasco não empata. Tem um empate no campeonato. O Vasco é isso, cara. Ou ele ganha ou ele perde. Não tem muito... O Vasco, ele é um dos times que mais ataca, mais finaliza. E aí é isso. Aí também é mais só finalização. Porque ainda é o Fernando Diniz, principalmente, né? Por exemplo, o Fernando, o Diniz, ele gosta do Tietê. Cara, o Tietê é um jogador inteligente, cara, mas ele não marca direito. Aí se sobrecarrega muito, sabe? Por mim, cara, eu tinha que entrar com um time bem diferente do que ele entra, sabe? Acabou de sair. Qual é o time do jogo? Antes de falar, então, rapidinho. Acabou de sair aqui. Luiz Gustavo, Maurício Lemos e Leandrinho devem ser titulares contra o Grêmio. Agora aí, tá vendo? Ele tem que mexer, cara. Eu ia com o Jardim, claro, no gol, né? O Paulo Henrique na lateral. Aí eu tiraria o João Vitor, cara. Eu não sou fã do Maurício Lemos, mas botava ele, que é um cara experiente, segura a bronca. Aí o zagueiro do lado esquerdo pode ser o Freitas mesmo, Piton. Aí, cara, no meio, eu faria não sei se o Coutinho joga, né? Mas eu jogaria com Paulinho, Jair e Tietê. E aí eu ia com o ataque lá, Nuno, Verratti e Ryan. Eu gosto muito do Nuno, tá? Acho um bom jogador. Eu iria vendo aqui, o Jardim, Paulo Henrique na direita, porque esse aí é a sumidade, é um dos melhores do campeonato. E aí você vai com o zagueiro pela direita. Como o João Vitor não tem condições nem emocionais, vai Maurício Lemos mesmo. Na esquerda, o Luiz Gustavo, que não tinha nem que ter saído, é um jovem da base, alto, forte, rápido, passe bom. Leandrinho, voltou bem da Arábia. Dizem que está treinando muito, jogando na seleção sub-20. Foi campeão agora aí na Mundial. Mundial não, no Sul-Americano. Deve para o Mundial. E é promissor, é forte, rápido. O Piton está desgastado. Aí vai o Hugo Moura, que não tem outro. Tietê deve jogar. Se o Coutinho jogar, Coutinho. Se não jogar, o Coutinho tentado na posição dele, que é, em tese. E aí, Nuno, que é o grande destaque da Diniz, e o Verratti, vendo que vai dar. Mas o Diniz vai poupar para poder tentar passar na Sul-Americana, é isso? Acho que se ele fizer isso, é uma burrada total. Não vai poupar, cara. É porque a torcida foi ontem no estádio e principalmente o João Vitor hostilizou o cara. Falou, ó, sua família, a gente sabe onde é que você tá, que você anda, não sei o que lá. E aí, assim, o Piton, apesar dele, na parte ofensiva, ele tem um cruzamento muito bom, ele é o lateral que mais deu assistência desde que chegou ao Vasco no Brasil, não sei o quê, mas também tem aquilo do Verratti, né? O Verratti, ele conserta cruzamento.
E aí, de cabeça, realmente, ele é incrível. O resto, há controvérsias. Cara, e o Verratti E tem uma aí- estrela, cara. Às vezes tá tudo dando errado. Cara, vem um cruzamento todo errado, ele acerta uma cabeçada e o Vasco ganha de 1-0. E aí também é outro. E aí vai ser isso, cara. Ele vai tirar os caras da pressão. Que se imagina, né? Eu acho que ele vem com um time muito cascudo, assim. Ele vem com um time eu acho mais que ele experiente. não, eu acho que também ele vai no mais experiente. Eu tenho um medo desse jogo, um receio desse jogo, que a princípio a minha zaga, ela é Igor Serrote, o Kahneman vai ser poupado, daí tá se falando do Gustavo Martins, mas o Mano adora colocar o Gemerson, que olha, se eu do jeito que eu tô no lugar do Gemerson, consigo ser melhor zagueiro que ele. Então, assim, a chance, se o Gemerson estiver em campo, tu pode botar lá. O Gemerson vai tomar cartão amarelo, vai fazer um pênalti, porque ele não consegue não jogar agarrado, ele não consegue marcar ninguém, ele não sabe marcar. Ele tá sem físico? Não é isso. Ele, depois que ele voltou do Mônaco, ele desaprendeu a jogar futebol. Desaprendeu. Ele caiu muito. Desde que ele saiu do Galo, ele caiu muito. Então assim, eu tenho meu receio aí. Eu acho que o Nuno em cima do Igor Serrote também me preocupa, porque o Igor Serrote é um guri que está ainda imaturo. Eu acho que faz falta no Vasco. Eu não vejo um ponta tão diferenciado no Vasco. Eu acho que pelo meu lado esquerdo não sofre tanto por causa disso no jogo. Mas se não tiver Coutinho, eu prefiro, porque mesmo o Coutinho não estando bem, ainda é Coutinho, né? Então, meu time deve jogar sem meia, porque se ele fosse jogar com meia, ele teria que botar o Riquelme da base, que está jogando muito bem, só que não se coloca, né? O jogador da base para entrar tem que ser o último do último, tem que estar caindo pedra para poder botar o jogador da base, infelizmente, é assim, né? E o meu trio de ataque para ser Kik, o Alisson e o Bright. Eu não sei se o Vila vai jogar, porque ele anda muito mal, muito mal. Na verdade, o Pedro acho que vai entender o que eu vou falar. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil que a gente tinha que rever as leis trabalhistas de jogador de futebol, porque o jogador hoje ele ganha uma Babilônia e ele, vamos lá, contratei o Peixão para jogar no meu time. O Peixão veio ganhando 300 mil, mas sendo reserva. Bateu 6 meses depois, ele está com 3 anos de contrato ali, ele quer uma renovação para aumentar o salário, se não aumentar ele quer ir embora, tu não pode botar treinar separado, daí começa a fazer o corpo mole, tu não pode fazer nada, porque o jogador ele é um ativo e ao mesmo tempo funcionário. Não sei se consegui me fazer entender minha ideia. Eu acho que tinha que botar um salário base inicial, vamos supor, 100 mil, e para tu ganhar até os 800, tu tem que bater a meta ali do fisiológico, a meta no... Esse seria a ideia, mas o cara não aceita o contrato. Aí o erro não é do cara que não aceitou o contrato, o erro é de quem contratou, entendeu? Mas é que não aceita porque a lei protege muito mais o jogador hoje do que o clube. Por exemplo, os clubes hoje não podem mais botar jogador a treinar separado em turno diferente porque o clube pode ser processado. Não, cara, vamos lá. Isso aí é Marcos Mota, vice-presidente do Flamengo e maior advogado desportivo, acho que do mundo hoje em dia. Faz transação lá fora, Real Madrid, Barcelona, Bayern. Ele é o advogado Neymar. Ele sempre fala, the players are new players. Os jogadores hoje, cara, eles têm uma vantagem tremenda sobre os clubes. Eles ganham mais que os clubes. Os jogadores estão comprando os clubes. Isso aí é um problema. E aí que você falou da legislação. Aí você pega a legislação. O jogador de futebol de primeira divisão, e um pouco de segunda, bem menos, eles são trabalhadores que a gente chama de hipersuficientes. Porque, no geral, o trabalhador é visto como hipossuficiente frente ao seu empregador. Porque ele, em um trabalho normal, o seu empregador, em tese, tem mais dinheiro que você, tem mais condições técnicas que você, tem tudo. E você depende daquele emprego. O jogador de primeira divisão, em geral, não. E aí, por exemplo, o Coutinho tem muito mais dinheiro que o Vasco e que o Grêmio, entendeu? Sim. Mas aí você pega uma legislação protetiva para jogadores que 95% são pobres. 95% dos jogadores ganham menos de 5 mil reais. Só que aí você pega uma legislação protetiva ao jogador pobre e aplica ao jogador rico. Esse é o problema. Quer ver um exemplo, gente? Natan Pescador,
3 anos de contrato no Grêmio, faz 2 anos e meio que ele praticamente não joga, porque ele não tem comprometimento, não treina no mesmo nível que se precisa no futebol brasileiro, e detalhe, daí não aceita ser emprestado para qualquer time, para qualquer divisão, e tu tem que pagar o salário integral. Cara, a gente tem Jean Davi. O Vasco aconteceu isso. O Vasco tinha um zagueiro Capasso. Ele brigou com o Felipe lá, que era o diretor. Aí ele foi emprestado. O Vasco pagou uma nota para chegar, né, no contrato dele. Aí foi emprestado. Aí voltou do empréstimo. O Vasco não usou. O Vasco tentou emprestar ele. Ele não queria sair do Vasco, estava ganhando dinheiro bom. E ele ficou lá enrolando. E aí acabou o contrato dele e ele saiu de graça para outro time. E agora aconteceu a mesma coisa. O Jean Davi, esse chileno que o Vasco contratou, não deu certo. Ele ganha, sei lá, vou chutar aqui, R$500 mil. Ele teve uma proposta de empréstimo aí para ir para um time. Ele não quer ir, porque ele quer continuar ganhando dinheiro do Vasco aqui. Simples. Exatamente, cara. Para os times grandes, a lei é muito desfavorável para os times de Série A e alguns de Série B, porque o cara, não gostei da cidade, não gostei de como o dirigente me tratou, vou ficar aqui sem jogar, sem nada, e vou ficar ganhando 500, 300 mil, tirando do clube. Basicamente é isso. Então, assim, a gente tem muito jogador assim, tanto no Grêmio quanto no Vasco, que tu não tem nem como Mas aqui eu digo também o seguinte, vamos lá, eu faço direito de trabalho também. Vamos transformar isso num processo. Como que você prova que o jogador não quer jogar? Mas vou dar um exemplo, tá? A parte de treino tem como tu provar, ou não, porque ele usa aquele Sim. qual o nome? Foi a polêmica do Pedro. Aquele colete GPS. Colete GPS. Tu tem isso tanto no jogo quanto no treino. Hoje, com a tecnologia, tu tem mais. Antigamente era mais difícil. Hoje, com a tecnologia, tá mais fácil. Mas qual é a métrica disso? Como é que você vai chegar? Você vai chegar para um juiz, um perito, para dizer que ele está correndo para caramba, porque o treinador pode não querer colocar ele em campo também. Não, concordo, pode não querer colocar, mas é tipo assim, vamos dar um exemplo, a métrica do GPS, tá? Vamos lá, vamos pegar um bom jogador, o Marlon Freitas hoje. Hoje é um jogador que a gente considera top 1 no futebol brasileiro, né? No nível dele hoje, top 1. Vamos dizer que ele corre 12 km por jogo, tá? Vamos dar um exemplo. Eu acho que se tu botar no contrato, o nível do meu jogador aqui, ele tem que estar desenvolvendo próximo desses 12, tanto isso do treino, uma métrica do jogador top profissional, se ele não estiver cumprindo esses contratos, abate o salário. É a ideia, não, eu acho que você tem um ponto. Você tem que criar critérios objetivos para poder aceitar mexer nisso. Mas, porque, por exemplo, parte técnica é muito difícil, o cara errou um passe, porra, aí você não tem muito como... Essa parte física, que ele esteja apto fisicamente, que obrigue ele a esteja apto fisicamente, aí você coloque métricas. Qual é o padrão, sei lá, o padrão aqui que deu, Jean Davi. Jean Davi tem 1,5 m, ele também não vai correr o mesmo que o Ryan, que tem 1,84. Aí você tem que estabelecer e falar, olha, meu amigo, você tem aqui, você tem que correr tanto, nesse pace tanto, não sei o quê, senão o seu salário vai lá embaixo. Concordo plenamente com você. É difícil, você estaria inovando uma coisa no mundo, tá? Não é só no Brasil, no mundo. Não, no mundo, mas tá na hora de a gente passar por uma reformulação. Tá na hora. Porque hoje em dia, por exemplo, pegar o caso do Gabriel Mack, que o Grêmio trabalha ele. Cara, o Grêmio tem estudos desde o início para saber qual era o peso que ele ia ter que tá com 17 anos, qual é a altura que ele vai chegar. Todos esses. Cara, se tu faz isso com a base, que muitos times não têm uma boa estrutura, já fazem, tu pode fazer isso no profissional. Acho que tu pode colocar. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu tenho 2 jogadores esse ano que eram bons jogadores no elenco. O Vila Sante teve no início do ano uma proposta de 8,5 milhões do Palmeiras. O Grêmio pediu 15. Ele queria ir, o Grêmio não vendeu. O Vila Sante está jogando um jogador nota 5 esse ano, não joga. O Cristaldo, que tem mais 1 ano e meio de contrato, 2 anos de contrato, ganha 350 mil. Ele queria renovar por 750, 850, o Grêmio disse que não ia pagar isso. Ele não joga. Desaprendeu a jogar futebol. Cara, desculpa, tu tem um contrato, tu não pode toda hora estar batendo na porta lá do teu clube, querendo aumento só porque alguém te sondou, ou porque um jogador do teu time tá ganhando mais, não sei. O clube é muito refém hoje em dia, de empresário e jogador. Muito. Total. Olha só, informação de agora, que mandaram aqui. Vasco, Vene Casagrande, informação sobre o Vasco para pegar o Grêmio. O Mita, Maurício Lemos, Coutinho, Leandrinho e GB estão fora do jogo. Não foram relacionados. Titular no último jogo contra o Del Valle, GB sentiu um problema muscular na coxa. Lloyd está de volta. Meu Deus.
A novidade será Breno, lateral direito, destaque da base. Ele foi convocado para a vaga de comigo. Até porque o Vasco acabou de emprestar de graça aí, pagando os salários, o destaque da lateral direita, Paulinho, para o Volta Redonda. Pagando 100% do salário. Vou dar um exemplo. Aqui, quer ver um exemplo vocês dois, como os nossos clubes são parecidos até nisso de mal de visitar jogadores da base. Hoje eu tenho o Volpe no gol. E o meu goleiro, um dos meus melhores goleiros da base, hoje é titular de vocês. O Grêmio foi chutado do Grêmio. O Grêmio não estreou no time profissional. Eu tive Vanderlei, Paulo Vitor, Júlio César, e hoje eu tenho o Volpe e o Léo Jardim nem banco pegava. Mas eu acho que foi doado para Portugal. Mas acho que o goleiro, cara, é uma posição muito ingrata, cara. Ainda mais quando é jovem, cara. Tem uma pressão absurda, cara. É difícil mesmo, cara. Acho que da posição mais difícil do futebol é o goleiro, cara. A gente também tem na base um moleque que é goleiro de base, de seleção, joga pra caramba na base, mas não sei quando é que ele vai ter chance no... Felipe Gabriel fez o gol de cabeça no Flamengo. Pois é, o cara é um fenômeno, mas não sei quando é que ele vai ter chance. Provavelmente não vai ter chance. Eu sou da teoria que goleiro se faz em casa, tá? Porque, assim, eu sou da opinião que a estadual não deveria ter, dando exemplo, tá? O estadual não deveria ter divisão de acesso, rebaixamento, não, faz um estadual grande, que os times vão se enfrentando, e depois os times grandes de Série A e Série B entram, e os times grandes de Série A e Série B, eles têm que obrigatoriamente jogar com no mínimo 50% a 60% do elenco jogador da base. Mas porque aí tu tem espaço para... Que esse é o problema, né? Esse que é o problema, né, Pedro? Você se preocupa primeiro com a emissora, com a TV, e não com o teu bem-estar do clube. Porque vamos lá, vou dar um exemplo. O Grêmio e o Inter hoje, para jogar o Gauchão, eles ganham de premiação para jogar esse ano foi 11 milhões de reais. Não ganha nada para ser campeão. O Vasco também. Carioca também não paga para... Se tu bota os guris para jogar o campeonato e revela um guri ali, tu revela para vender, e 2, 3 tu sobe para jogar no profissional, já compensou muito mais do que tu ter jogado por causa da TV ali com o time titular. Não sou contra não, para mim eu sou contra o estadual em geral. Eu acho que tinha que ter uma reformulação, sabe? Os times grandes tinham que jogar uns 5, 6 jogos no máximo ali. Exato. Mas é a TV. Quem vai querer ver, sei lá, Duque de Caxias contra Resende? Ninguém, porra. Mas é que tá. É que esses jogos já ocorrem na Série A, A1, A2, A3. Então tu cria esse campeonato sem rebaixamento, eles vão se enfrentando, daí chega lá na parte final, cria 2, 3 grupos com os principais da Série A e Série B e com os que sobraram desse, e faz os jogos ali, um jogo de semifinal, jogo de final, e acabou. Aqui no Rio tem Copa Rio, no Sul deve ter também, que é depois que acaba o estadual, a federação organiza um campeonato para os times pequenos. Organiza e ainda tem a Recopa Gaúcha, que é o campeão do gauchão do ano anterior contra o campeão do interior. Isso eu vi, isso achei patético. Essas Recopas eu já acho na Europa um ridículo. Eu fico inventando o jogo. Tem isso. Então, assim, é umas coisas bizarras. Mas uma coisa que eu queria perguntar a vocês, a opinião de cada um. Qual é a perspectiva de torcida amanhã no São Januário? Acho que enche. De resultado, você fala? Não, de público. Como é que vai estar o clima? Cara, eu acho que vai estar lotado. Eu acho que vai estar lotado. Mas São Januário está lotado até porque o Vasco está sem jogar. Sem jogar em São Januário há mais de um mês. O Vasco tem uma parte social ali com a Barreira que é muito forte ali. Então o pessoal está fazendo uma campanha enorme para voltar a ter jogo lá, porque os caras da Barreira ficaram 2 meses sem ter jogo lá, então os caras estão sofrendo. Então acho que a torcida vai abraçar por esse lado, sabe? Então vai bastante gente mesmo. E é isso que você falou, cara. Ou vai ser 880, ou vai ser muito apoio, ou se começar a jogar mal, vai ser uma pressão até o final do jogo. Imagino. Uma pergunta, antes que o Pedro falou de estádio, tem planos de sair esse projeto do Estádio São Januário do papel? Então, no final do ano passado, falou que esse ano não ia ter jogo no estádio, porque já ia estar vendido. Depois meio que sumiu isso, agora eu não sei que pé que tá, não. Cara, o projeto existe, já está pronto há muito tempo. A questão é que, assim como tem... Aqui no Rio tem o negócio de vender o potencial construtivo. Você vende potencial construtivo para uma empresa que vai querer construir, sei lá, na Barra da Tijuca, um prédio, não sei o quê. E aí essa empresa vai te dar o dinheiro e você pega esse dinheiro e constrói.
Isso aí não é só para estádio, não, tá? Isso é para qualquer coisa no Rio. Só que isso aí não tem, pelo que eu soube, não tem andado. Em qualquer coisa, não precisa ser estádio, não. Não tem andado muito. E o Vasco ele conseguiu vender uma parte, não consegue, aí criou uma empresa de SPS, Sociedade de Propósito Específico, para poder tocar essa criação do estádio. Mas aí, e vai enrolando e não anda, entendeu? Não anda, não tem previsão nenhuma para começar as obras em São Januário. O projeto existe, total. Pronto, maquete, tudo feito. E a parte da 77 até não tem previsão para resolver? Isso aí eu acho que é longe, cara. Cara, 77 tem a questão no judiciário, o Vasco está mega bem amparado, até porque o vice-presidente do Vasco é um senhor advogado. Mas aí você tem uma arbitragem, né? Que quem vai decidir o mérito da questão é a arbitragem, uma câmara arbitral. E aí a acusação de todo lado, que o Pedrinho, em tese, não quer que a arbitragem ande, e fica colocando. Numa arbitragem, cada parte escolhe um árbitro, e tem um árbitro presidente, que é geralmente designado pela Câmara Arbitral. E o Vasco sempre escolhe árbitros ligados ao seu vice-presidente jurídico. Ao seu vice-presidente, que é advogado. E aí vem a 777, impugna esse árbitro sai. Inclusive, uma das árbitras indicadas pelo Vasco foi a atual presidente da OAB do Rio. Também saiu, porque teve essa impugnação. E aí acaba que não anda, no que vem da eleição. E o Edmundo vai concorrer ano que vem, né? Cara, o Edmundo... Aí, cara. Vai Edmundo, Zé Colmeia, vai não sei o que, aí ninguém sabe. Entendeu? Vai um monte de gente, né? O ano que vem... Cara, o Vasco, ele tem mais partidos do que o Brasil. Pra você ter noção. Sério isso? O Vasco, vou chutar aqui, cara. Deve ter 100 partidos pra... Minha Nossa Senhora. Meu irmão, tem petroleiros do Vasco, mano. Olha isso. Tem gente, cada... Quem tem a ver petroleiros médicos do Vasco. Tipo assim, aí do médicos do Vasco já vai para Peixão, otorrinos do Vasco, cardiologista do Vasco, entendeu? Tem grupos assim, abertos. É uma loucura. Exato. E o clube vai sangrando. É o clube mais instável do país hoje, disparado. Mas, Camilo, na sua opinião aí de torcedor, influencer, qual que é sua expectativa do jogo? Você acha que o Grêmio tem chance, grande, pequeno? Qual que é o seu placar aí? Eu vou dizer uma coisa bem forte, tá? E olha que desde que eu comecei o canal, eu tenho acompanhado muito mais os jogos do Brasileirão, os jogos do time brasileiro e sul-americano. E eu tenho falando isso há um tempo. E não é porque coisa de torcedor depressivo nem nada. O Grêmio, ele joga um dos piores futebol da América do Sul. Não, o Grêmio não tem um jogo, independente do time, que ele entre e ele consiga fazer um jogo fluido, que ele amasse o adversário, que ele tenha controle do jogo. Vou dar um exemplo, tá? Isso é dado, estatístico. O Grêmio, nos últimos 3, tirando o mês da parada do futebol, que não teve isso, mas nos últimos 3, 4 meses de futebol, de jogos do Grêmio, o Grêmio não passa de 4 escanteios por jogo, independente se é em casa ou fora. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para um time do tamanho do Grêmio. Isso é um parâmetro muito ruim, porque, cara, um time grande, o Grêmio nesse meio período enfrentou time último colocado do futebol peruano, antepenúltimo colocado do futebol paraguai na Sul-Americana, time sem liga no Brasil, na Copa do Brasil, pegou time de Série D, Série C, e o Grêmio sempre teve números piores que esse time. O Grêmio tu não consegue ver um jogo fluido. Então, assim, sinceramente, eu tenho um goleiro que chama gol, que ele chama golaço, se tu mirar nele, mirar na gaveta, entra, gol difícil, milagre ele faz, mas bola fácil, como ele usa óculos e joga de lente, a bola passa do lado da mão dele, embaixo da mão dele, embaixo do pé, porque acho que ele não enxerga, então, e chama golaço. Meu zagueiro, minha dupla de zaga titular não vai estar jogando, vai estar um só e provavelmente o outro vai ser o Gêmeos, que eu, no meu estado hoje, consigo jogar mais que ele na zaga. Então, eu sinceramente, eu espero que o meu trio de ataque esteja iluminado, que eles tenham recuperado e que a zaga do Vasco passe água, que consiga pressionar, pegar o Vasco erre na saída de jogo, que eu acho que só assim para ganhar, porque, sinceramente, eu não tenho a perspectiva do Grêmio pegar, amassar o Vasco, disputar posse de bola, trocar a garrafa. Para ter um dado, tá? O Grêmio é um dos times no Brasil que menos disputa a bola, menos ganha dividida.
que é Vasco totalmente deve ser outro. contrário. Como é que é, O Vasco deve ser outro. Um deles também. Tipo, isso é totalmente ao contrário da cultura do gremista e do time do Grêmio. O Grêmio tem uma das piores defesas do Brasil. Então, olha, eu estou muito preocupado. Eu, sinceramente, eu queria poder chegar e dizer, não, vamos ganhar fácil do Vasco, não sei o quê, mas se eu sair sem perder, eu já estou tranquilo que eu pelo menos passo no final de semana sem me estressar. Se eu ganhar, olha, vou estar dando pulo de alegria, mas não tenho perspectiva. Mas placar. Eu tô assim, placar realista, 1-1, 0-0. O que eu torço, uma vitória aí de 1-2, 1-2-0. Mas eu acho que é 1-1, 0-0, só se o Vasco não conseguir atacar. Porque se o Vasco chutar gol, a chance de a bola entrar é grande. Você, Pedrilson, qual que é o teu placar aí? 2-1 Vasco, até porque o Vasco sempre toma gol, né? Só espero que não tome o primeiro gol, que aí que é o problema. Eu vou de 1-0, João Vitor de cabeça. Pô, por que você não redenção, gente? A redenção. Sabe que tem uma coisa que eu comemoro, tá? Tem uma coisa que eu comemoro no jogo contra o Vasco amanhã. A lei do ex não pode acontecer, porque o único ex-jogador do Grêmio tá no gol de vocês. Então, a lei do ex, porque o Grêmio é um time atualmente que é verdade, tá? Sempre que tem um ex-jogador enfrentando o Grêmio, esse cara ou ele vai dar assistência ou ele vai dar o gol. Isso aí é a lei que mais funciona no Brasil, é essa. A lei que mais funciona. Pô, eu lembro também que os caras rodam o time pra cacete, aí todo mundo é lei do ex também, né? Por exemplo, a gente tava conversando de Abelard e Diego Souza. Diego Souza era lei do ex de todo mundo, porra. Agora uma pergunta séria, Camuno. Diego Souza foi melhor no Vasco ou no Grêmio? Cara, o Diego Souza de 2007, para mim, ele foi muito bom, porque só que ele era segundo volante. Ele foi melhor atacante no Vasco do que no Grêmio, tá? Porque o melhor Diego Souza no Grêmio foi segundo volante. Eu me lembro até hoje, eu torci muito, porque querendo ou não, a torcida do Grêmio e do Vasco são amigas. Eu me lembro até hoje, Vasco e Corinthians. Pô, Diego Souza, aquela chapada que ele dá e o Cássio pega. O Alexandre diz, né? Pô, então o Diego Souza dribla o goleiro, cava, cobre. Cara, o pessoal fala que esse lance aí foi. Sabe quando o universo ele gira ao contrário? Tava tudo caminhando. Cara, se o Vasco ganha aquele jogo, a chance de ele ganhar a Libertadores era gigantesca. O Vasco imagina só, cara. O mundo ia virar. Aí o Vasco entrou numa espiral de só coisa ruim depois, cara. Eu me corrijam, mas tinha Juninho Pernambucano, tinha Felipe, pô. Eu parava para assistir o jogo do Vasco, porque eu sempre gostei muito do Felipe e do Juninho. Então, assim, pô, era incrível. Esse é o time que encaixou. O último time grande assim, do Vasco muito bom foi esse. Detalhe, tá? Uma coisa que pouca gente lembra e fala, mas eu acho que sempre é bom falar. O Juninho veio praticamente de graça naquela época, né? Ele abriu mão de um monte de coisa, veio para um salário e muito ilusório. Muito ilusório. Foi polêmico até na época. E você sabia que ele só pediu pro Vasco pagar o aluguel dele, e o Vasco não pagou o aluguel dele. Cara, mas aquele time foi montado, e é isso que eu falo do Brasil, beleza, como tem vários aí, ele montou um time que o Vasco não tinha condições de pagar. E aí virou o ano, começou todo mundo no final do ano a sair de graça. Newton, Ney, aí, entendeu? Mas foi um time muito bom mesmo. Foi uma pena. Foi vice-campeão brasileiro, campeão do Brasil e ainda chegou em quinto lugar no Brasil do ano seguinte. E vou te falar, a gente só não foi campeão brasileiro porque o Eric Bassol não deu 2 pênaltis pro Vasco. Foi ridículo. O Casemiro tem muito problema com ele, que comentou na época do Esporte Interativo, ele era comentarista de arbitragem. Ele não queria ver o Péricles Bassol, mesmo, sabe assim, ele pode ser honesto, eu não estou dizendo nada contra isso, mas eu não quero vê-lo, eu não gosto dele. Dizem que é um cara muito legal, mas... Cara, legal começou, cara, mas, porra... a mesma coisa. Eu não me esqueço do jogo de 2023, Corinthians e Grêmio na Arena do Corinthians, que o Yuri Alberto faz uma defesa de vôlei dentro da área e o VAR e o juiz não me dão pênalti. Eu perco o campeonato do Palmeiras por 2 pontos. Foi. Porra, cara, se a gente começar a falar, cara, teve o jogo do Vasco e Grêmio e Vasco e Corinthians lá na Arena também.
Acho que foi o ano que o Corinthians foi campeão brasileiro, que o jogo fez um gol de mão no Vasco. Tava 0x0, no finalzinho cruzaram, o jogo fez assim e foi gol, cara. E ninguém Já tinha VAR? Não lembro, deve ter sido 2020, talvez, 2019. O último jogo do Brasileiro do Corinthians foi 2017. Foi 2017. No meu caso, em 2023, tinha VAR. Tinha VAR, eu lembro. Definir. É a mesma coisa, eu nunca me esqueço. Quer ver um título que eu perdi? Um título não, porque a final ia ser Grenal, Copa do Brasil, de 2019. O Grêmio ganha o jogo na Arena, vai para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Jeromel cabeceia a bola no escanteio, a bola estava indo no canto, o goleiro estava parado assim, no meio do gol, ia entrar. Na hora que ele cabeceia a bola, o zagueiro abre o braço, a bola bate no braço, o VAR chama, o juiz deu o pênalti, o juiz chamou, o juiz viu no VAR e voltou e não deu pênalti. Brasil. Não, tem várias histórias dessas. Total. Olha, sinceramente, tem umas coisas que só acontecem no futebol brasileiro. É uma coisa, isso aqui que é bizarro. Não sei se o Pedro chegou a acompanhar, imagina que chegou. O Pedro tem quase certeza. Vocês olharam o Mundial de Clubes? Sim. Vocês viram que foi considerado que um dos melhores árbitros do Mundial foram os brasileiros? Não, isso eu não vi, não. Sim, a mídia estava lá fora e aqui estavam falando que foram um dos melhores. Por que não apitam assim no Brasil? Cara, mas aí vem cultura de jogador, porque os jogadores brasileiros... Você viu que os jogadores brasileiros se comportaram 10 mil vezes melhor no Mundial? Sim. Se comportaram muito melhor mesmo. Meu irmão, aqui o jogador brasileiro vai chegar, digamos, amanhã, Vasco e Grêmio, vai chegar lá o Veguete, vai chutar para fora, todo mundo viu. Ele vai reclamar que o árbitro deu tiro de meta. Cara, é a mesma coisa. Tem um fato que não dá muito para debater no... Outra coisa, Camu, a gente acredita muito em sobrenatural. Você acredita no sobrenatural? Você acredita que o jogo é mental? O jogo é mental, sim, né? Psicológico. Você acredita que, por exemplo, se tem um alinhamento do chakra lá, você acredita nessa parte esotérica? Eu vou te dar um exemplo, tá? Sabe o que o torcedor gremista acredita? Que se ele estiver ganhando de 2-0, ele vai tomar uma virada, porque no Grêmio nunca é fácil. Não, mas é verdade. Se a gente tá ganhando um jogo fácil, assim, tá jogando bem, não sei o que mais, o jogo tá tudo desenhado, ó. Não, o Grêmio tá próximo a fazer o gol, tá amassando o time. Vai perder, porque o Grêmio não vai ganhar, ele vai tomar um gol e vai ter que correr atrás, porque o Grêmio nunca vai ganhar fácil. Vou dar exemplo de 2 jogos, Grêmio e Fluminense, Fluminense e Grêmio. Teve 3 jogos assim, o Grêmio amassando o Fluminense, abriu 2-3 gols, no final do jogo terminou 5-4 Fluminense, 4-3 Fluminense, 3-2 Fluminense. O Grêmio tomou virada nos 3 jogos. Então, assim, eu acho mais fácil a gente ganhar estando mal do que estando bem, às vezes. É bizarro, mas é verdade. Você acredita no esotérico? Pedrilson? Não, falando, o Peixão gosta da bruxa, da cartomante, da não sei o quê. Isso eu nem vejo. Aqui no nosso grupo os caras falam disso. Eu mando só de brincadeira. Eu falei, aí nego fala, tem ali a notícia hoje. O que os astros dizem sobre não sei o quê. Aí o Peixão gosta de repercutir isso. Tem uma galera que gosta lá. Eu mando só de zoeira. Eu às vezes mando nos grupos, cara, nem olho muito, porque eu digo assim, cara, quase tá tão ruim que se eu ver o jogo tá mal e tá lá e ninguém vai perder, eu já lá vi, será que aquilo vai acontecer? Nem gosto de olhar muito para não... Tem aqui, ó. Confira as previsões dos videntes para Vasco e Grêmio. Tem fonte, Universo Tarô, Tarô Prevê. Não, tem um monte disso. YouTube Bola Astral. Tem um monte de coisa. Cara, tem tanto. Mas, assim, eu espero que pelo menos a gente consiga... Eu espero estar errado, espero que a gente consiga pelo menos um bom jogo de futebol amanhã. Eu espero. Mas eu não... Cara, os jogos com o Diniz são animados, cara. Relaxa. Não sei pra quem, mas são. São animados. Cara, o que me dá esperança é que o jogo lá de Quito foi horrível. Cara, mas enquanto tava 11 contra 11, cara, o Vasco tava jogando bem, cara. Sim, não, em detalhe, o Vasco, mesmo com 1 a menos no primeiro tempo, antes de tomar o primeiro gol, criou mais para fazer o gol. Mas aí, porra, é o universo, né, cara? O cara é expulso com 10 minutos na altitude, aí... Não, e também tem a questão da mentalidade. Aí o cara é expulso, aí o time, em vez de, o time já se apavora, que não sei o quê. Não. E daí eu concordo com
com o Pedrilson sobre uma coisa, tá? E eu vou citar um outro exemplo aqui. O Diniz, às vezes ele lê muito mal o jogo. Porque eu vou dar um exemplo, tá? Fluminense e Inter na Libertadores, no Maracanã, quando o Fluminense tem um expulso, o Inter começa a dominar o jogo e o Diniz não mexe, demora para mexer, e quando mexe errado, e o Inter deixou de fazer o 3-0, daí o Aguirre foi lá e mexeu errado, recuou o time, o Fluminense foi lá e conseguiu se aproximar do placar e tudo mais, e o Inter deixou de se classificar lá. E o Diniz deu sorte no jogo da volta, né? Porque o Valencia perdeu 3 gols na cara do Fábio. Total. O Diniz, ele tem essas questões. Eu acho que no jogo do meio da semana, agora, quando ele teve o expulso, ele tem que tirar do Vegete. É porque ele deve ter pensado assim, pô, se o Verratti ficar aí, no escanteio ele faz um gol. Isso aconteceu contra o Atlético Paranaense ano passado, na Copa do Brasil, que o Ryan foi expulso lá, e aí tava 1-0, dava 2-0 Atlético, e o Veguete achou o gol de cabeça, e aí ele ficou, o Vasco foi pros pênaltis, e ele foi. Mas, cara, você achar que isso vai acontecer sempre, e mais, era o primeiro jogo, não era o segundo jogo. Pois é. Não, e outra coisa. Era mais fácil ele fechar a casinha ali e perder de 1-0, que aqui a gente ganhava, pô. Não, e outra, ele perdeu o lateral esquerdo, que era o cara que podia cruzar a bola pro Vegete. Ele perdeu esse cara. Então, não tinha mais por que ter o Vegete. Ali, na altitude, se fecha, joga no contra-ataque na velocidade. Mas aí ele tirou o GB, que é um menino de 1,90 de altura, só que ele é habilidoso, ele veio de futsal. Ele tem até um jogo meio de futsal, domina rápido, e aí ele deixou o Veguete. E aí o Veguete não pressiona na frente, não pressiona atacante, ninguém ficou olhando na frente da zaga, o Vasco marcando com -2. Porque um expulso e o Veguete. Camulo, o pessoal tem comentado alguma coisa aí no chat? Não, normalmente depois da live, quando começa a assistir, começa a comentar. Depois eu passo os cortes da live e coloco no Instagram, no TikTok, e o pessoal comenta muito também. Entendi. Tem essa parte. Mas, assim, Deixa eu ver aqui. Bora. Deixa eu ver aqui. Temos palpites, tá? Do pessoal. A bruxa aí de verdade. Viva a bruxa. 3-0 Vasco. 3-0. Cara, o esotérico é real, cara. Teve um ano aí, eu não lembro se foi ano passado ou se foi ano retrasado. O Vasco estava numa má fase dessa aí. Acho que foi aquele ano que o Vasco saiu do rebaixamento na última rodada. E aí teve um cara que jogou sal grosso em volta inteira do estádio. Cara, quando ele jogou isso, o Vasco só começou a ganhar, Me lembro disso. A gente tinha brincadeira que eu tinha que ir no pagode, lembra? Tá vendo? Eu lembro. O Pedrinho, cada vez que o Pedrinho... Eu me lembro que eu acompanhava nesses stories. Cada vez que o Pedrinho ia no pagode, o Vasco ganhava. O cara não saía mais do pagode. Aí era a maior pressão. Você não vai, você tem que ir. Tem que ir, vai pro pagode. Ele era cobrado, cara. Cobrado, verdade. Fui cobrado hoje, inclusive, pelo Gusta. Aí, tá vendo? O Gusta é um amigo nosso que ele é o cara do esotérico. Ele acredita no mental. Eu sigo ele, pô. Eu acho que o mental faz uma diferença tremenda. Uma coisa que eu não consigo ver, aquele jogador cabecinha baixa, com fonezinho, sorrindo. Cara, pré-jogo, o cara de mal, sério, tem que estar na adrenalina. Tu entrar desconcentrado, frio, como se o jogo não valesse nada, eu acho isso bizarro de jogador. Tem que estar com sangue no olho. Cara, eu acho que você falou do Mundial, o Mundial mostrou muito isso. Eu acho que, assim, em termos a diferença principalmente na primeira fase, né? A diferença de mobilização dos brasileiros frente aos europeus, isso fez muita diferença. Aí tu viu o Fluminense ontem, perdeu pro Cruzeiro, a minha irmã é tricolor, estava no jogo. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, o jogador Chica, não lembro se foi Freite, sei lá, não jogou 1/10 do que jogou no Mundial. Eu falei, mobilização. O cara estava mobilizado, ele sabia que o adversário era melhor, que ele ia se matar para fazer aquilo. Aí vai jogar o dia a dia dele aqui, aí ele faz o feijão com arroz. Esse que é o problema. Eu posso quero só dar um pitaco sobre isso, tá, rapidinho. Primeiro, se não sabem, eu vou contar. Eu sou renatista, tá? É um dos maiores ídolos para mim como jogador e como treinador. Junto com o Filipão, para mim, são demais. Mas tem que ser, como gremista tem que ser. Eu vou te dizer uma coisa. É que o Renato não gosta
do esquema que ele achou lá no Mundial. Eu acho que o grande problema é que o Renato achou o time lá no Mundial com 3 zagueiros, porque o trio de zaga e o Bernal na frente, esse quarteto, deu muita segurança e uma boa saída de bola. Só que o Renato não gosta de jogar com 3 zagueiros. Ele mesmo diz, ele não é muito adepto dos 3 zagueiros. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que quando ele vai pro jogo contra o Cruzeiro ontem, ele abre mão dos 3 zagueiros para voltar pro 4-2-3-1. E eu acho que ele achou o time com 3 zagueiros, um volante mais alto na frente da área e o Martinelli de segundo. Eu acho que ele achou essa formação defensiva. Só que ele abriu mão. E eu acho que é aí que tá o erro dele. E aí, quem a gente vai pegar para amanhã? A galera vai estar concentrada? Que, porra, do Vasco, então, os caras não conseguem. Os caras não conseguem. Eles se desconcentram no meio do jogo. Não se cobram. Eu conto com o lado negativo da torcida do Vasco indo no CT. Eu tô torcendo que tenha um efeito negativo. Vou dar um exemplo, tá? O Sport teve a mesma coisa que o Vasco. Teve dois ou 3 jogadores que estavam contratados que os empresários ligaram para dizer, não vai mais. Eu torço que essa pressão que a torcida do Vasco, organizada, foi lá fazer, venha pro lado negativo. Sim. Eu torço nisso. É o empoderado, né? Eu acho que isso aí não serve para nada, sabe? Se ganhar ou se perder, não faz a menor diferença. Não, é que eu acho que para perder serve, tá? Para perder serve porque o jogador ele fica com medo de errar a jogada, de tentar uma jogada mais decisiva, de ser vaiado, de aumentar a pressão. Se não tivesse invadido, e a pressão ia estar no mesmo lá, cara. Mas uma coisa é tu chegar e botar o dedo na cara do jogador, ameaçar, falar um monte de coisa, dizer que sabe onde está a família, falar, sabe? Tu tá cara a cara com outra pessoa ali, é diferente. É diferente. Gente, a gente já tá um bom tempo em live, vamos fazer o nosso palpite da rodada? Eu gosto de fazer isso, saber o que todo mundo tá pensando pra rodada. Tá com rodada do Brasileirão aberta aí, Pedro? Se não, abre aqui no telefone. Vou abrir aqui no meu aqui. Vai falando aí. Assim, uma pergunta, Peixão. Vai no jogo amanhã? Vocês vão no jogo amanhã ou quarta? Não, vou assistir na televisão. Vai assistir de casa? Vou em casa mesmo. Que isso. Quer que eu vá falando? Você quer que eu cante a rodada aqui? Quer que eu cante a rodada? Pode ser, mas só falar uma coisa. Pô, o ano passado, o último jogo que eu vi do Vasco e Grêmio com o Peixão, eu saí derrotado. Então, eu não posso nem falar que é jogo com o Peixão, porque não pessoal, eu vou pedir uma licença aí, um minutinho só, rapidinho, já volto. Tá bom, continua aqui enquanto isso, Pedro. Aqui, ó, Fortaleza e Bahia no Castelão, amanhã, 4 da tarde. Deixa ele voltar pra gente dar os palpites. Deixa eu te perguntar. Tu acha que o estádio do Flamengo vai sair? A gente tava falando de estádio do Flamengo. Cara, eu acho que o Flamengo, sim, acho que se sair vai demorar muito. O Flamengo é um time muito consolidado no Brasil. Você tá falando até de estádio, eu abri aqui o GE, tá estádio do Botafogo, cara. A capa do GE de agora, Botafogo um estádio para 40 mil pessoas. E assim, o Flamengo tem o Maracanã, ele tem a concessão, que é uma mão na roda para ele, e aquele terreno que ele pegou ali no gasômetro é um terreno que está contaminado. Então você tem que despoluir o terreno, uma área enorme. Despoluição de terreno demora, no mínimo 2 anos. E o cara a atual presidente do Flamengo está reticente porque vai ser um custo muito grande. Entendeu? Se fosse a gestão anterior, eu acredito que sairia, mas essa atual eu não sei se sai. Cara, eu acho que assim, o Flamengo já tem um estádio que é compatível com o seu tamanho de torcida. O Grêmio tem um estádio, o Vasco tem que correr atrás disso. Entendeu? O Vasco tem um estádio, o Vasco tem a torcida represada. O Vasco tem 20 mil, o estádio de São Januário cabe em 20 mil pessoas. Então, o Vasco tem capacidade de faturamento represado. Porque ele pode fazer o que ele quiser, só pode botar 20 mil pessoas ali dentro. Enquanto o resto joga para 40 mil, 60 mil, no caso do Flamengo. Sabe, eu tava vendo, né? A Grêmio e Vasco, agora o Cruzeiro está se aproximando, mas principalmente Grêmio e Vasco estão sempre disputando, né? A 6ª maior torcida do Brasil, né? Estão sempre disputando ali para saber quem é que vai ser a 6ª. Nenhum dos dois se firmou ainda. Estão sempre disputando. Isso aí, se chegar aqui no Rio de Janeiro, isso é bem complicado. Porque quem é a 5ª? Então, Corinthians, Flamengo, São Paulo... Flamengo, Corinthians... Não botei a ordem. Eu tô só falando dos 5 primeiros.
É Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Tô tentando lembrar do quarto. Eu sei que o quinto é São Paulo. Não, quarto. Cara, a ordem é Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. O que se discute é se o Vasco é o quinto ou não. Hoje em dia. E sempre foi. Mas eu sei que na última que estava, Grêmio e Vasco estavam disputando a posição. Não sei se era quinta ou sexta, mas. Aí você vai chegar aqui no Rio, você vai dizer que até flamenguista vai dizer isso, porque você tem uma impressão de torcida nacional do Vasco que não tem de Grêmio, Cruzeiro, por exemplo. Entendeu? E aí vai dizer que essas pesquisas são. Eu particularmente, acho que essas pesquisas só servem para ficar alimentando hate e Tu sabe que Grêmio e Inter, tá? Nós estamos falando de torcida aqui, das maiores torcidas do país. Grêmio e Inter, eles têm uma oportunidade agora, nos últimos anos, muito grande de crescer o número de torcedores, porque não tem time mais hoje em Santa Catarina, no Paraná, disputando os grandes títulos nas principais séries. O principal clube, que era o Atlético Paranaense, está na Série B e tem grande chance de não subir para a Série A novamente. Então, tem muito torcedor da região sul de Santa Catarina e Paraná sem ter aquele time para torcer. Então, tem uma... Aí você pega o norte do Paraná, que gosta de São Paulo, né? Sim, mas aí que tá. Vai pegar o norte do Paraná, mas outra parte tu pega pro sul. Então, tu consegue aumentar. Hoje o Grêmio tem 10 milhões de torcedores. Santa Catarina, o sul, o Rio de Janeiro é muito forte, né? Mas tu divide, tu não vai tudo, não é que nem lá, principalmente no Nordeste, que vem tudo para Rio São Paulo. Não, tu pega uma parte que cai para o Rio Grande do Sul, uma parte muito grande. Entendi. Eu tô vendo aqui, o Atlético Paranaense tá com 23 pontos em oitavo. Ele tá brigando ali, cara. Vai ser difícil. Mas eu vou dar um exemplo. Quer ver um time que vai surpreender, vai subir, que tá virando SAF, ou virou SAF? O Remo, do Brás. O Remo aqui tá em quarto, tá com 26. Peraí, mas o Remo é do Braz? Marcos Braz hoje vai comprar uma SAF com o Lennon? Não, é que ele é um dos responsáveis pela SAF do Remo. Então, isso eu quero entender, porque ele acabou de anunciar que ele vai comprar o Lennon e Marcos Braz vão comprar a Olaria. O Braz é o cara que está na frente lá. É o Braz que está cuidando dessa SAF do Remo. Então, assim, bom, aí, vamos lá para os palpites? Vamos para os palpites para poder ir para o encerramento. Vamos lá, canta aí. Fortaleza e Ceará, Fortaleza e Bahia, lá no Castelão, 4 horas da tarde. Fortaleza com Renato Paiva, eu vou de Fortaleza. Eu acho que o Bahia ganha. 1-0 Bahia. Acho que vai dar empate. Não esqueçam que o Bahia talvez não vá com o time principal, né? Porque o Bahia tem que... Eu não tô sabendo disso. Se não for com o time principal da Fortaleza, se for com o time principal... Não, porque o Bahia se obriga a ganhar do jogo da volta, né? Lá da América do Cali, né? Já não foi com o time titular em casa contra eles. O Bahia tá com um bom time, cara. O Fortaleza não, tem um bom time. Não. Acho que vai dar... Acho que dá 2-2. Bom palpite. Eu vou de 2-1, tá? 2-1 Fortaleza. Vamos deixar Vasco e Grêmio por último? Vamos deixar Grêmio e Vasco por último. Aí, o próximo é Mirassol e Santos, lá no Maião, em Mirassol. Eu vou de empate, 1-1. Eu vou de Mirassol. O time do Santos é muito fraco. Não, o time do Santos é Neymar. 2-1 o Neymar jogar quarta e domingo ele não aguenta, não. Qual foi teu palpite, Pedro? 2-1 Mirassol. Qual é o próximo? São Paulo e Corinthians no Morumbi, 9 horas da noite. Clássico, sempre normalmente dá empate, mas como eu quero que o Inter entre para a zona de rebaixamento de uma vez e pique lá, eu vou 2-1 São Paulo. E você, Pedrilson? 2-0 São Paulo. Eu vou no empate nesse, vou ficar em cima do outro. Aí vem o amado Inter do Camundongo, domingo, no Beira-Rio contra o Ceará. Então, esse eu não vou dizer que é só por torcer contra o Inter, mas o Inter no jogo contra o Vitória foi muito mal, o Inter tá sem Fernando, tá com alguns jogadores machucados, eu vou mais, ó, 2-0, 2 gols do Pedro Raul.
Ceará, tá? Cara, 1x0 Inter. eu acho que o Ceará fez é tipo o Mirassol, fez um bom início, mas eu não sei se ele aguenta, não. Eu acho que o Inter agora precisando ganhar lá, ele vai ganhar de qualquer jeito. Acho que dá Inter lá. Também. Aí tem Cruzeiro e Juventude no Mineirão, 4 horas da tarde. Eu acho que isso aí é a chance grande do Cruzeiro fazer um grande jogo. Aqui seria, vamos dizer assim, não precisa nem botar, seria Cruzeiro, né? Mas vou falar uma coisa para vocês. É o típico jogo para quebrar qualquer apostador, porque é tão óbvia a vitória do Cruzeiro no Mineirão em cima do Juventude, que é o jogo que pode dar a zebra. É o jogo da zebra. Pode ser, mas eu vou 3x0 Não, eu vou de Cruzeiro. Vou 2x0 Cruzeiro. Mas é o jogo da zebra. Depois é no Barradão, Salvador, Vitória versus Bragantino. O Bragantino tá jogando o melhor. Vou te falar. Olha, ouça o que eu vou dizer, tá? O Bragantino, talvez, com as condições dele, ele esteja jogando hoje o futebol mais redondinho do Brasileirão da Série A. Com padrão de jogo, com tabelamento, tem jogada ensaiada de falta de lateral. Não estou dizendo que é um minha nossa que supra-sumo, não é o novo Barcelona, mas joga redondinho. Eu acho que o Carille é chato pra cacete. Ele chegou lá, vai arrumar um 1x0, gol de cabeça de alguém. Vai ser 1x0. Renato Kaiser. Pode ser. O Kaiser era um cara que era do Vasco, eu queria que fosse muito do Vasco ainda. Ele sempre faz gol. Renato Kaiser é bom jogador. Ele é um Verratti mais novo. Ele quase veio pro Grêmio ano passado quando estava no Criciúma. Eu queria ele no Vasco. Aí depois... Eu vou de Bragantino. Eu vou de Bragantino. Tá. Ó, próximo. Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque, domingo, 5h30 da tarde. Dá Galo nesse. Empate. Acho que o Galo ganha. Lei do ex. Eu acho que eu vou de empate também. Rony? Dudu? Ah, tá, não. Dudu tá suspenso. Dudu tá suspenso 5 jogos. Dudu mandou a Leila trabalhar no Cruzeiro. Não, detalhe. Tem 2 jogadores para a lei do ex, né? Scarpa e Rony, né? Então a chance é grande da lei do ex. E o Paulinho não vai jogar lá no outro lado. Mas eu vou de empate, 1x1. Aí, só um adendo aqui rapidinho. Cara, o que o Paulinho fez no Mundial machucado não tá escrito no gibi, né? Não tá escrito no gibi. Ele tem o mesmo problema do Adson do Vasco, que é fatura por estresse na tíbia, né? Aí o Adson conseguiu quebrar a perna agora, de vez. O nosso amigo Peixão pode não ser a especialidade dele, mas vai falar melhor que nós dois. Verdade. Aí, ó, depois Ilha do Retiro, Sport Botafogo. Botafogo vai aquele contra-ataque que ele adora. 3x1 Botafogo. Para mim o Sport... Não, para mim já caiu. Aí, temos um comentário aqui que eu não sei o que significa, mas talvez vocês saibam. Precisamos falar sobre o Daciolo. Mais um do esotérico, cara. Me explica aí, por favor, que eu tô apoiando. O Daciolo é um político do Rio, Cabo Daciolo, que tentou... o Cabo Daciolo. Ele é vascaíno fanático, e aí ele fica, glória a Deus, não sei o quê, ele vai nos jogos, e aí temos amigos que são devotos de São Daciolo. É isso aí. Cara, o Daciolo, quando ele ora pelo Vasco, o Vasco ganha. Se ele orou antes do jogo, a gente ganhou esse jogo. A gente tem amigo que manda direct para ele poder lembrá-lo. Caraca. A corrente forte. São Daciolo. E aí, por último, no Maracanã, domingo, 7h30, Fla-Flu. Fluminense. Flamengo 2x0. Eu vou 2x1 Fluminense. Acho que o Flamengo ganha também. É porque tá sem área, né? O área joga, acho que o área nem joga mais, né? Não joga, mas eu não sei se o Felipe Luiz não pode ter perdido um pouco a mão do elenco. Eu acho que ele foi muito bem em falar, mas ele foi muito bem em falar se ele teve o respaldo do grupo para poder ter falado aquilo do Pedro. Se ele não tem o respaldo de todo o grupo, de toda a liderança, ele pode ter corrido um risco gigante de perder parte do vestiário. Eu torço muito para você ter razão.
Então, não, Só que daí tem uma coisa, que sai ele vai Voivoda. Pô, cara, mas provavelmente. Não, eu acho que o Felipe Luiz é um bom treinador, cara. Não sei o que esse Boto vai inventar também, cara. Esse Boto gosta do o cara do Azerbaijão, o maluco do não sei da onde. Não sei esse cara inventa. Então, assim... E agora chegamos no finalmente, Camundongo. Vasco e Grêmio amanhã, 5h30, São Januário. Cara. Eu já falei aqui. Amanhã é gol de João Vitor de cabeça e vamos ganhar de 1-0. 2-1, Veguete faz um de cabeça, o Ryan faz o outro, e aí alguém vai falhar no Vasco, um gol ridículo, e aí vai ficar a pressão no final do jogo, aquela pressão pro Vasco, a gente se matando pro Grêmio não empatar o jogo. Vai ser isso. Cara, já que todo mundo foi na vitória, eu não vou ir no empate do meu time. Eu vou às loucuras. 3-1 Grêmio, um gol de cada atacante. Um do Bright, um do Alisson e um do Kiko Oliveira. 3-0? 3-1. Que meu time fica sem tomar gol. Minha Nossa Senhora. Meu time fica sem tomar gol. Não existe. Não existe possibilidade. O Vasco também não. Não existe. Então, 3-1 vamos nesse palpite. 3-1 palpite torcedor. O lógico eu nem quero dar. A defesa do Grêmio e do Vasco, elas têm cada uma. A do Grêmio sofreu 19 gols, a do Vasco 18. Olha que beleza. Cara, e o ataque do Vasco, quantos gols tem? Do Vasco, gols pró do Vasco, 14. Do Grêmio, 13. Olha que beleza, que times. Não, olha, é por isso que eu disse lá no início. O futebol tem essas coincidências. O Grêmio perdeu no Merecimento Sul-Americano, o Vasco também. O Grêmio perdeu no Brasileirão rodada passada, o Vasco também. E mal. Bem mal os dois. O elenco tá, os jogadores. Vou dar um exemplo. Meu primeiro volante, o Ejar, tá no departamento médico, não joga. Então, assim, coincidências demais. Pois é, jogo desesperado. E meu último jogo em São Januário, eu fui roubado pela arbitragem. Eu estava do lado, sentado do lado desse senhor aí, e eu fui roubado. Eu tive um pênalti sonegado, uma falta inexistente que deu o gol do Vasco, eu fui roubado, sentado ao lado desse senhor aí. Cara, aquela cabeçada que bateu na mão do Piton, não bateu na mão do Piton. É o movimento dele que tava aqui assim, ó. Não bateu na mão do Piton. Ele abraçou a bola, mas não bateu na mão do Piton. Eu acho que o Xalobá mostra que o Piton estava certo. Mas é isso. Gente, obrigado por disponibilizarem 1h30 do seu dia para estar aqui comigo nessa live, por poder estar aqui. Foi uma honra ter vocês dois ícones torcedores do Vasco aqui. O papo foi muito bom, muito bom. Temos que fazer mais vezes quando tiver jogos. E que vença o time que tiver menos erros, né? Que é o melhor, é um pouco difícil para colocar essa frase, né? É um pouco difícil. Mas foi uma boa live aí. Gostei de participar também. Parabéns aí pela iniciativa do canal. Foi uma honra. Obrigado, e fica aí. Vai ter que ter aquela do churrasco, Camu. Vamos ter que fazer essa do churrasco. Fazer aí, pessoal reunido do Vasco, do Grêmio. Valeu, tchau, gente. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau.